Fala pessoal, estamos mais uma semana para comentar de Jujutsu Kaisen módulo capítulo 4 e estou com ele, Silvano Furtado. Olá, meu caro, e dessa vez vamos lidar com Chuck, o boneco assassino, mais grandes momentos de investigação episódica e uma trama de terror para essa nossa aventura de ficção científica. Então, nesse capítulo nós somos levados para talvez a primeira história que vá se desenvolver um pouco mais, não terminou, não teve início, meio e fim no próprio capítulo, né? E eu achei bastante interessante bastante coisas que aconteceram com ali na trama do capítulo, mas eu queria saber de você duas coisas, Silvano, antes da gente começar a fundo. Primeiro é, Uhum. aparentemente Gegeko Tama está dizendo que situações iguais, dependendo do lugar que você está, você dá um nome diferente, mas é meio que a mesma coisa. Fiquei com essa impressão. Hum, E o segundo ponto é, talvez o nosso amigo Maru seja uma pessoa mais legal que tem. Só que ele é uhum. um ET. Olha, eu gosto muito da ideia. Vou começar respondendo a segunda pergunta. Ok? Eu gosto muito da ideia de você elevar características que seriam consideradas de convivência ou características humanas exatamente daquilo que não é humano, né? O exemplo muito tosco é o filme do Superman. Uhum. Você viu o filme do Superman? O filme do Superman é basicamente o humano que quer ser melhor que todo mundo contra o alien que quer ser o ser humano mais comum de todos. Sabe? Que quer Uhum. ser a pessoa que vê beleza na experiência humana cotidiana. Enquanto do outro lado você tem um humano que tem inveja de não ser um deus. Então eu gosto muito dessa ideia de você transpor uma característica essencialmente, né, que teoricamente, comumente é associada à humanidade, justamente na figura alienígena. Faz sentido, é um contraste, né, digamos assim, que põe um espelho à nossa frente. É como se o melhor exemplo do nosso próprio processo, ou daquilo que nos identifica, não pertence a nós. Ou talvez a gente tenha Uhum. se distanciado demais dessa característica fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, sim, o Maru, ele é estereotipicamente bom. Tem um quadro que ele tá jogando água em cima de um sapo porque tá muito quente. Uhum. Ele se importa que o sapo vai se desidratar. E é um quadro singelo, e ele tá lá jogando uma garrafinha d'água em cima do sapo, né? Uhum. Ele se importa com um garoto aleatório que ele acabou de conhecer, né? Então, assim, é uma coisa bastante interessante. Agora, é, eu tenho a impressão que essa não é necessariamente uma história de como as coisas se repetem, mas talvez essa seja uma história sobre ciclos viciosos. Uhum. Permanências em círculos viciosos. O garoto ele não quer sair da primeira série. O garoto, qualquer coisa que seja isso, tem algum motivo específico para permanecer ali. Sempre. Uhum. Não quer evoluir, não quer sair dali. Quer se manter estagnado. Não quer aceitar o novo. Gigeko Tami revisitando seus mesmos motes. Uhum. Né? É uma ode à permanência. Tanto que, eu creio que a gente vai retomar depois, o último quadro é essa criança, né, infantil, esse desejo infantil de permanência, mostrando que embaixo de tudo ali estão rugas, né? Tem Uhum. ali que tem ali embaixo é o velho que tá de novo enchendo a porra do saco. Sim, então, só para dar um leve contexto, o que acontece é que eles vão para uma nova investigação
E nessa investigação, o grande mistério que tem é que tem uma criança que ela tá pelo terceiro ano seguido no primário e apenas para no primeiro ano, né? E apenas para a título de curiosidade, lá no Japão, até onde eu sei, Silvano, você não fica na mesma série até o final do fundamental. Você avança as séries depois que você chega a um certo ponto que aí sim esse tipo de coisa é pedido. Então, por isso que é tão esquisito para eles, para um professor, enfim, que esse aluno, esse mesmo aluno esteja na turma, porque é meio que impossível que ele tenha repetido de ano, já que tem a progressão de... não é pedido isso, né? Então, ele não existe essa reprovação. Então, não tem como ele fazer novamente. Então, ele estar ali e não estar crescendo e as coisas estarem estagnadas é muito estranho. Então, é pedido para eles, pelos mesmos personagens que já apareceram antes, que eles façam essa investigação para tentar entender qual é o que está acontecendo nesse caso misterioso. E também é revelado uma coisa que eles já sabiam, mas enfim, é meio que colocado na mesa que o Maru, de fato, ele é um alienígena e também é pedido pro... Caraca, eu ainda não consegui decorar o nome dos personagens, eu sou péssimo com nomes. Mas o que é pedido para o neto do Yuta, que ele fique de olho ali no Maru. Então tem, obviamente, isso já era um fato, mas agora é marcado ali pelo chefe, que é, olha só, fica de olho nesse cara aqui, vamos ver o que é. Eu preciso que vocês continuem fazendo missões com ele, mas eu preciso também saber o que essa galera está querendo. E a partir disso vai ter uma investigação e nós vamos descobrir que, na verdade, essa suposta criança não é uma criança, como você comentou, é um cara mais velho. E essas pessoas que têm sumido aí, os pais, já estão mortos, que era meio que esperado, né? Então, e é a primeira parte de uma investigação, não sei o quanto isso vai se prolongar, não deve se prolongar muito, porque a gente está no início da história, e também porque esse mangá não é um mangá que se propõe a ser muito longo, aparentemente. Então, espero que isso seja resolvido rapidamente. Mas, dado o contexto, ele é um capítulo, Silvano, que ele funciona para mim de duas formas. Ele funciona nesse contexto que a gente tenta sempre discutir aqui toda semana, que é para onde o Gege está tentando levar essa história. Mas ele também está funcionando, ele funciona também para mim numa questão um pouco mais do lore ali da história, de como os personagens aparecem, que ele conseguiu, a partir do capítulo passado, e nesse capítulo já deixou muito claro qual é o tipo de personalidade desse trio que foi estabelecido. E eu gosto de todos os personagens até aqui. Eu tenho uma crítica que é, eu gosto deles porque eu acho que não exatamente porque eles são tão cativantes, mas é porque eu gosto o suficiente de Jujutsu Kaisen para querer saber o que está sendo contado. Agora, eu não sei se, em algum momento, alguém quiser começar pelo Jujutsu Kaisen módulo, se esses personagens seriam tão atraentes assim. Que seria um problema, de fato. Mas, com o contexto que eu tenho e com a identificação que eu já tenho com essa história, não seria, eu não consigo fazer essa análise de uma maneira justa, eu acho mais. Porque eu já criei um vínculo muito grande com o que está sendo contado. Já tenho muito contexto, então ele não é. Esses personagens nunca vão ser personagens soltos, que eu comecei a ler do capítulo 1 com eles. Eles vão ser sempre a continuação de outros personagens. Mas eu acho que eles têm identidade suficiente para eu gostar deles isoladamente, mas eu acho que eles não têm o suficiente ainda. Eu ainda olho muito para trás, né? Até porque a gente está tentando montar aqui um pouco o que ele está se... O que o Gege está tentando dizer com o Jujutsu Kaisen, então é meio que impossível não fazer isso. Mas, de certa forma, os personagens ainda são... Tirando o Maru, olha só, né? Pelo menos para mim, tirando o Maru, que ele sim é um personagem que está
fora dessa coisa tão Jujutsu, né? Ele é um. Ele é. E por isso que eu gosto dele. Ele parece bobo demais pra estar nesse mundo que parece que as coisas são muito sérias o tempo todo. E aí tem um moleque que não é tão sério assim. Então eu acho legal ter essa imagem tão fora. E talvez seja um dos motivos, inclusive, que as pessoas não vão gostar, porque parece que é muito estrangeiro. Mas pelo menos pra mim, é o ponto, né? Ele ser diferente suficiente pra ele parecer que não pertence àquele lugar. Porque é sobre isso, né? O Jujutsu Kaisen Mano. Até Uhum. aqui, pelo menos. Eu acho que as camadas de complexidade dos personagens estão sendo colocadas muito paulatinamente. Uhum. Principalmente no Tsurugi. A gente não viu muita coisa na Yuka, mas o Tsurugi ele tem mais camadas. Mas as camadas dele estão sempre estão sempre em relação ao Maru, né? Sim. Ele recebe uma missão ali no começo, que é: você deve me passar toda a informação que você conseguir tirar dele, não importa quão pequena seja. Aí ele lembra do que o Maru comentou pra ele, que o Maru abriu o coração, disse qual era a missão dele, Uhum. e pediu o segredo. Ele falou, ok. E não passou a informação, Sim. né? Uhum. Uhum. Então, nesse caso, o Tsurugi, e aí o Tsurugi, ele tem uma reação que é absolutamente racional nesse capítulo, que é, bem, se o Maru ele tá aqui pra verificar se nós somos capazes de conviver, eu vou fazer de tudo pra que ele chegue na conclusão de que sim, pra gente não ter um conflito, né? Isso, Uhum. inclusive, né, dando aquele voto de confiança de antes. Então ele tá sendo um terceiro ator aí, né? Você Uhum. tem o Sim. jogo diplomático das pessoas que fazem parte do establishment político, você tem a desconfiança, né, e a missão dos alienígenas, e você tem o Tsurugi agora chegando à conclusão de que, ok, para que a gente consiga manter um bom contato, é interessante é interessante que eu faça com que Maru perceba a convivência como algo possível, né? E uma análise absolutamente racional. Uhum. O objetivo dele ali, manifesto, é evitar guerra. E é algo bastante interessante. Você vê que ele tá, apesar dele estar ali omitindo algo na sua liderança, o objetivo dele é o mesmo, né? Vamos evitar a guerra. Ele não chegou no ponto ainda de ter qualquer tipo de vínculo afetivo com o Maru, que eu acho que vai acontecer eventualmente. Porque isso está se construindo aos poucos. Ele ainda não tem um vínculo afetivo com ele. Mas o fato dele protegê-lo, dele ajudá-lo, tal, 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 agora tem um motivo essencialmente racional. Mas isso é um primeiro passo, é um primeiro degrau, né? É, agora, depois eu vou tentar entender qual é o papel da Yuka nessas relações. Ela ainda não demonstrou nenhum papel em específico. É, outros elementos que eu achei muito intrigantes foi o ritmo ele mudou um pouco. Eu acho que sempre que a gente vai numa aventura nova, né, em Jujutsu, sempre que a gente vai numa missão nova, que é uma missão quase espiã, é quase como se a gente estivesse mergulhando de novo, devagar, numa outra história, né, num outro mangá. Que é o que basicamente a gente tá Uhum. fazendo, né? A gente tá mergulhando numa outra história. Então tem um momento pra ter o setup da história. Tem um momento pra você entender quais são os elementos. E aí depois tem um momento pra você identificar o que tirar disso, né? Então você tem ali, né, a repetição do mesmo garoto com roupinhas diferentes, o professor absolutamente, né, absolutamente transtornado, né, o repasse das informações sobre o caso, né, e a gente já viu isso no começo de Jujutsu Kaisen.
E aí depois, né, o desenrolar do conflito e as questões, tanto micro, né, nesse caso em específico, quanto macro. O que que isso vai repercutir para o resto da história, né? E eu gosto que a história ela nos dá pequenas suspeitas, né? Pequenas suspeitas não. A história nos dá pequenas pistas, né? De como a situação está desenrolando, né? Maru, ele completamente otimista, ele parte para o pressuposto de que aquilo ali é uma situação totalmente criada a partir de boa fé, né? Então ele vai e abre o coração, ele conversa com o garoto. Enquanto isso, né, a gente percebe que nesse caso a confiança, o voto de confiança não deu certo. Uhum. É por isso que eu digo que essa parece ser realmente uma história de dualidades, né? Enquanto o voto de confiança para o Maru parece ser uma ótima ideia, o voto de confiança para a criança foi um tiro no pé, né? A não desconfiança ali foi um tiro no pé, né? E eleva esses elementos de dualidade. Essa mudança rítmica também permite que a gente modifique o estilo, né, da história que a gente está, até o gênero, né, da história que a gente está acompanhando. A última foi Sim. praticamente uma comédia, né? O último capítulo foi praticamente uma comédia. Tinha um cara de perna peluda vestido de tubarão. Agora é terror, né? Agora é horror. Virou uma história de horror. Que eu acho isso muito mágico, porque Jujutsu tem uma capacidade de transitar entre comédia e horror né, com uma certa facilidade. Em alguns momentos é a coisa mais patética e bizarra do mundo, né? Assim, de forma proposital, né? Umas patetice engraçada. E do outro lado é uma coisa meio, né, sufocante, claustrofóbica, né, com criaturas que, de certa forma, dão uma certa náusea, ojeriza, né? A aparição do Shikigami do garoto é uma coisa meio bizarra, surgindo ali das sombras, com várias linhas, né? Sim. O fato de que... isso também é um elemento de arte, né? As pessoas não percebem, mas escolher detalhar uma caveira àquele ponto, colocar tantas sombras, rachuras, mostrar como os galhos entram e saem das fossas oculares, né? Mostrar a mandíbula ainda um pouco presa, com algum pouco de cartilagem segurando ela no lugar. É uma escolha cujo objetivo é o choque, né? E eu acho isso fantástico. Você puxou um ponto que eu acho interessante, que é quando tem essa manifestação ali, que eles percebem que ele, na verdade, não é uma criança, cada um dá um nome diferente, né? Pra habilidade. Mas, aparentemente, a percepção é sobre a mesma coisa. E eu Uhum, achei isso muito interessante. Óbvio que o mangá ele já abriu dizendo que no Japão eles têm alguma coisa parecida que com a habilidade que a gente tem, e é por isso que eles escolhem o Japão para ser uhum, o local que eles vão tentar se socializar e tal. E essa semelhança sempre foi uma coisa que me intrigou, mas eu não sabia o que eles iam fazer exatamente, né? Com isso. Se ia ficar num espectro mais aberto ou se é de fato explicar como o pessoal que veio de fora tem essas habilidades. E parece que eles vão entrar nisso. E eu uhum, tô muito curioso porque a única coisa que eu vejo é eles. E aí entra no assunto das dualidades que você levantou, tá levantando desde semana passada, que vai chegar num ponto comum. uhum, E esse ponto comum eu tô muito curioso para saber qual é, porque se você olha para a obra original, ele ele já tem assim o Sukuna, né? Ele já tem toda uma tradição religiosa ali do que ele representa, enfim, e para explicar como é que funcionam os poderes do Jutsu.
Então, se ele, eu não sei se ele vai fazer isso, mas se ele disser que como é que a gente vai rejeitar as pessoas se o fruto do que a gente é herança de povos de fora, vai ser muito interessante. Uhum. Que é o que me parece que o Jujutsu A Kaisen no beleza de modo... ser um vizinho. É, exato. Meio que ele vai chegando a uma conclusão que aparentemente é muito simples, que é a gente nunca esteve sozinho e nunca vai estar sozinho. Que é, tipo, é o segundo passo, é um passo muito lógico pro qual era a ideia dele no primeiro Jujutsu, que é, tipo, não morra sozinho. Tenha, e aí olha Uhum. pra fora agora. Tipo, beleza, a gente já olhou internamente, agora vamos olhar, o próximo passo é o quê? Olhar pra fora. Pra quem está além ilha, né? Então, se esse for de fato o que ele tá fazendo aqui, eu vou ficar bem surpreso, porque eu já acho que ele toca em muitos assuntos ali no Jiu-Jitsu que são assuntos que são muitos assuntos complicados, e aí você já até comentou algumas vezes sobre o quão rico é o Jiu-Jitsu nesse sentido de discutir diversas questões que vão desde a, a ancestralidade até o sistema jurídico de hoje e como ele é injusto no Japão. Então, Uhum. e aí agora ele ir para essa parte para fora do país, essas relações internacionais, é um passo bastante lógico, mas um passo ainda mais difícil, né? Porque você vai aprofundar ainda mais nesse tipo de discussão. Obviamente, não estamos falando de um tratado político, mais uma vez, né? Estamos falando de um mangá serializado numa revista infanto-juvenil. Mas isso não é para dizer, para diminuir qualquer coisa. Na verdade, é para achar muito mais interessante de que esse assunto parece ser tão complexo e está tão enraizado e está sendo tão comentado que até nessa revista essa discussão está rolando, né? Então, é muito interessante, eu quero muito saber para em que local ele vai chegar com essa discussão, porque esse caminho parece muito lógico. Claro, eu posso estar completamente errado, né? Uhum. Mas é o que tem parecido. E aí, voltando para o capítulo, essa questão da repetição e essas famílias que vão sumindo, pega também, mais uma vez, com o que você comentou, que é essa história cíclica, né? Essas coisas que vão acontecendo e não tem exatamente uma grande explicação, mas elas continuam acontecendo. E meio que. Mas é artificial. Exato. E tem uma coisa interessante também, porque perguntam pra eles, pô, mas não falou com a polícia? E aí, tipo, isso aí não é um negócio que a polícia vai se Consegue lidar. importar, consegue lidar. E, tipo, por que não consegue lidar? Tipo, não parece uma situação tão. Assim, ela parece uma situação sobrenatural, beleza, mas a- a- o resultado da investigação deles, de encontrar os corpos, não parecia ser tão difícil assim pra polícia fazer, sabe? Mas talvez tenha também uma questão do próprio desinteresse de, Sim. de ir atrás, né? Se o problema, se isso é uma sinédoque de um problema social, a criminalização e o poder de polícia é incapaz de conseguir produzir qualquer tipo de mudança real. Se isso é representação de um problema social, de algum problema específico, a bala, sabe? Um revólver não resolve. É, eu acho muito interessante como dessa forma essa história ela está novamente retomando temas anteriores, mas abrindo um novo leque de informações. É muito interessante você ter comentado. No primeiro Jujutsu ele está falando sobre como o Japão pensa sobre si mesmo, e agora o Jujutsu estará falando sobre como o Japão deve pensar em relação aos outros, né? Mais ou menos assim. E realmente é uma posição muito, muito arriscada, muito corajosa,
Só que, de certa forma, ao mesmo tempo, aquela crítica absolutamente certeira sobre o sistema de justiça japonês que foi feito na primeira série, também era super corajosa, super inovadora. Assim, eu já comentei, né, em outros momentos. Fiz uma pergunta para uma professora de processo penal na Universidade de Meiji uma vez sobre sobre o caso do alto número, né, de condenações no sistema de justiça japonês, né, e ela não conseguiu me diagnosticar de onde vinha a distorção. Gegeko Tami, no mangá da Shonen Jump, começa um capítulo falando: o Japão tem 99 ponto alguma coisa de condenações, e faz um capítulo sobre um defensor público. Que, dentro do sistema de justiça, no mundo inteiro, é o único herói que existe. Tô sendo bem sincero, é o defensor público. É o cara que pega 5.000 casos por mês, sei lá, pega um número absurdo de casos por mês, pra conseguir lidar ali por casos de pessoas que não têm renda suficiente pra pagarem seus próprios representantes. É um trabalho heróico. E ele resolve colocar a lente sobre um promotor público, fazer uma crítica específica em relação ao sistema de justiça japonês, que é visto de forma muito complacente, inclusive pela própria população, e ele coloca isso na Shonen Jump. Então, assim, é uma coisa. Ali já me surpreendeu. O fato dele resolver agora falar sobre a relação, né, do tradicionalismo ou da cultura com o estrangeiro também não me surpreende mais, porque eu já vi essa coragem em outro espaço, sabe? Sim. Eu já vi essa capacidade de tocar em temas sensíveis de forma complexa e compenetrada que. E de certa forma eu tô até mais tranquilo, né? Uhum. E ele tá demonstrando essa sensibilidade, né? De novo, o elo moral desse grupo é o alienígena. Uhum. É ele, enquanto os outros são muito mais práticos, é o alienígena que vai manter o coração desse grupo. Que vai manter, né, a positividade. Né? É o alienígena que é o elo moral do grupo. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Outros pequenos elementos e atenção a detalhes. Eu não sei se isso, né, se isso teve intenção, a gente sempre levanta a bola de que intenção não interessa, né, nesse tipo de coisa. Sim. Mas o fato do quadro, né, o quadro choque, né, que é o quadro da caveira entrelaçada de raízes, né, o quadro dessa caveira entrelaçada de raízes já nos mostra que essa pessoa está morta há bastante tempo, né? Sim. Não é há pouco tempo. Né? Quer dizer, a pessoa se decompôs e deu tempo de raízes se formarem em volta, entrelaçarem parte do crânio, né? Isso já levanta certa suspeita sobre a história que o garoto está contando, Uhum. né? Mas e é um elemento artístico ali que está demonstrando. Você tem o discurso do Maru, que é um discurso lindo. Eu nunca vi em nenhum lugar alguém fazer uma defesa tão ferrenha da ideia de conviver sendo um vizinho. Sabe? Ele fala da palavra vizinho como outras obras da Jump falam da palavra amigo. Sabe? Uhum. Ele fala do vizinho como essa figura que, pelo contraste e pela permanência, consegue demonstrar, né, e mostrar que as coisas que importam realmente importam. Né? O Uhum. Maru ele faz uma celebração da diferença aí. E de certa forma uma celebração da diversidade. Né? Sim. É um vizinho ou um amigo que entende porque as coisas que importam pra você são tão importantes. Né? Ou seja, não quer dizer que ele compartilha essas coisas, mas ele entende. Né? E isso, assim, né? Discurso absolutamente, né, absolutamente bonito, né? Uma ode à vecindade. Que é totalmente quebrada depois com a quebra de confiança, né? Sim. Basicamente, o garoto era realmente um serial killer e ele estava realmente atraindo famílias para aluguéis baratos, matando elas e tomando o lugar delas.
de forma repetida, né? Mas é pelo Uhum. contraste que a gente observa um bom contador de histórias, né? Começa com a tensão ela tem um pico, né? Naquele quadro que toma mais da metade da página, que é o quadro da caveira. Uhum. Aí depois você tem, né, uma calmaria, né? A calmaria levando ali, você pensa que está chegando no ponto moral, a história está acabando, resolvemos o problema. E aí temos o tal do plot twist. A gente tem uma reviravolta, né? Que é, na verdade, jogando a mesa para cima, né? Jogando o status quo pela janela e falando, não, nós estávamos certos no nosso diagnóstico inicial. É muito difícil você fazer uma reviravolta literária basicamente reafirmando aquilo que você já pensava inicialmente. Uhum. Geralmente temos um diagnóstico inicial, aí não é bem o que a gente pensava, e depois tem uma reviravolta que não, é muito pior do que a gente pensava. Né? Aqui não, aqui temos o diagnóstico inicial. Ah, não é aquilo que a gente pensava. Não, não, é realmente aquilo que a gente pensava. Sim. E isso é terrível. Por quê? Porque esse intermediário, né, ele é tão positivo, ele é tão bonito, ele é tão legal que a gente passa a desejar ele. E, Uhum. e aí, a Kutami sabe muito bem nos fazer desejar coisas, né? Algumas pessoas até corpos de personagens 2D. Exato. Ele sabe fazer a gente desejar coisa e tirar da gente depois, né? Uhum. E arrancar da gente a possibilidade de ter isso. Ele sabe fazer a gente desejar algo e né, balançar na nossa frente e arrancar. Bom, sobre esse ser que se torna, que parece uma coisa e se torna outra, nós vamos ter que esperar a conclusão dessa história. Eu acredito que em breve, no próximo capítulo, no máximo no outro. Mas eu estou bem curioso para entender. Tem essa questão aí também que é interessante, se levantou a questão dos aluguéis e ajuda também a criar mais uma camada de possibilidades do, de como esse ser está se aproveitando para poder tragar essas pessoas. Mas eu acho que ele não vai entrar a fundo nisso. O que ele faz Se o muito isso grande também, inimigo foi o. Se o pode grande falar. inimigo desse episódio for o mercado imobiliário, eu vou mandar uma carta pedindo o Gege em casamento. Porque assim, faz muito sentido ele conseguir fazer isso pela por conseguir criar uma transitoriedade das pessoas em determinados lugares devido ao preço dos aluguéis. Faz bastante sentido, Uhum. né? E Gentrificação. isso até retira o entorno também ter sempre essa. Tipo, eu moro num prédio aqui onde eu moro, só dando um exemplo, eu moro num apartamento que é pequeno, tem 8 apartamentos só no prédio. Só que eu tenho um apartamento que ele é em frente aqui. Eu vejo a janela do vizinho. Cara, tô aqui há 3 anos já. Passaram, sei lá, umas 5 ou 6 famílias, sabe? Então, assim, e o que eu quero dizer com isso? Você não consegue acompanhar essas pessoas. Elas chegam aqui, elas Uhum. somem e você não sabe o que aconteceu exatamente com essas pessoas. Então, se ele está utilizando uma lógica parecida com essa, é muito interessante, porque é uma justificativa muito boa, muito plausível, para que até os próprios policiais não saibam como fazer uma verificação, porque o pessoal estava aqui, depois não está mais, já mudou, e aí? Né? Então, não sei se ele vai Quando a entrar gente nesse assunto, processa mas. alguém, a gente tem que mandar uma citação pro endereço, né? É muito É. comum a gente não conseguir achar o endereço do sujeito, porque o endereço que está cadastrado no sistema X ou Y não Uhum. funciona mais, aí tem que pedir quebra de sigilo X, aí tem que mandar. Cara, a ponto de mandar citação. Quando a empresa é mais fácil, sabe? Você sabe que a empresa tem um contrato no lugar X, você manda no, Uhum. no lugar que ela está sendo contratada, Sim. né? Mas tem umas citações, assim, tipo, eu já cogitei mandar citar. A gente já cogitou, né, a galera do escritório, Uhum. mandar citação em banca de doutorado, porque não encontrava o endereço da pessoa. A gente sabia que a Uhum. pessoa ia ter uma banca, a gente
Pensou, vamos mandar citação durante a Lá não banca. tem como fugir, Só né? pra piorar. Sim. É só pra piorar o dia da pessoa, né? Bom, então a gente vai descobrir em breve sobre isso, sobre o que quer dizer. Mas acho que a gente teve um papo legal essa semana. Espero que você também tenha gostado. E semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, Silvano Furtado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva. Passe para frente a mensagem de Jujutsu Kaisen módulo para o seu amigo e sua amiguinha que também está lendo. E nos vemos semana que vem com o capítulo 5. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.